Então estamos aqui de volta no desenvolvimento do nosso Sist Vendas e nesta videoaula nós vamos implementar ou iniciar a implementação de algumas sugestões que foram feitas quando eu apresentei a ideia, o sistema para companheiros de trabalho e para outros alunos, assim como aconteceu já com a minha aluna Maria, do terceiro de Técnica Informática da Noite. Então, o primeiro recurso que nós vamos adicionar é o seguinte: quando nós tentamos nos logar no nosso, deixa eu fechar aqui umas janelas, quando nós tentamos nos logar na nossa aplicação, o hotmail.com, acesso autorizado. Então, a única checagem que é feita é a seguinte: ao clicar no botão acessar, é feita uma consulta ao banco de dados, verificando se existe algum usuário com o e-mail e a senha que foram inseridos pelo usuário nos edits e-mail e edit senha. A sugestão foi adicionar um novo atributo. Então eu produzi aqui o projeto conceitual, fiz o projeto conceitual, adicionar um novo atributo à tabela, à entidade usuário, um atributo chamado autorizado. Esse atributo ele teria como valores possíveis sim ou não. Portanto, quando o usuário tentasse se logar, ele informando o e-mail e a senha, aquele processo realmente acontece, faz conexão com o banco, faz uma consulta, verifica se existe um usuário com esses dados. No entanto, vai ser feita mais uma validação. Vai ser analisado o valor do campo autorizado e se ele armazena sim, o acesso vai ser liberado. E se ele armazenar não, o acesso não será liberado. Na sequência, mais uma alteração que nós vamos implementar é criar um log de acessos. Portanto, nós criamos uma nova entidade aqui no projeto conceitual, uma entidade chamada acesso, formada pelo atributo ID e pelos atributos DT e HR, data e hora do acesso. E informamos que o usuário faz acesso. Um usuário pode não fazer acesso nenhum, como pode fazer vários acessos. E cada acesso vai ser feito exclusivamente por um usuário. Isso fez com que nós tivéssemos aqui um relacionamento identificado aqui pela palavra faz do tipo 1 para n, e o que a forma isso representa, e isso implica em no projeto lógico a entidade acesso gera a tabela acesso, ID, o atributo identificador ID gera a chave primária ID, data e hora DTHR, os campos DT e HR, e aí nós vamos ter aqui uma chave estrangeira ID usuário. O campo ID usuário estará relacionado com o campo ID da tabela usuário, ID chave primária da tabela usuário. E aí mais uma ideia surgiu, que é termos na entidade usuário um campo, um atributo chamado acessos, e ele, na verdade, será o resultado do cálculo, da somatória, da contagem, melhor dizendo, do número de acessos que aquele usuário já fez. Portanto, o projeto lógico da tabela usuário vai ficar com ID, chave primária, nome, e-mail, senha. Esses 4 campos já haviam sido criados. Nós vamos adicionar agora o campo autorizado e o campo acessos. Portanto, eu já deixei mais ou menos preparado, estou acessando o SQLOG, e os dois comandos que nós vamos inserir junto à tabela usuário são esse aqui: o alter table usuário adicionando o campo autorizado, que vai ser varchar de 3, pois ele vai poder valer sim ou não, e o valor default vai ser sim. Portanto, toda vez que um usuário for cadastrado, o campo autorizado automaticamente já está valendo sim. E depois adicionando o campo acessos, são os dois campos novos que nós incluímos. O campo acessos vai ser um campo do tipo inteiro e o valor padrão vai ser 0, o valor default vai ser 0. Ou seja, quando um novo usuário
for incluído na tabela usuário, ele vai registrar que o número de acessos que ele já fez foi 0. Então nós vamos executar esses dois comandos. E aqui nós temos duas queries executadas, as duas com sucesso. Nós vamos atualizar a visualização do nosso banco de dados, e a tabela usuário tem agora os dois campos que foram incluídos, o campo autorizado e o campo acessos. Na sequência, nós vamos definir os comandos para criar a tabela acesso. Voltando aqui, né, no projeto lógico aqui embaixo, a tabela acesso vai ser formada pelos campos ID, DT, HR, data e hora e ID usuário. ID é a chave primária, ID usuário, chave estrangeira, que estará relacionado com ID da tabela usuário. Portanto, a sequência de comandos, como nós estamos sempre fazendo nas aulas de banco de dados, estamos aqui criando a tabela acesso já com o campo ID, depois adicionando o campo DT do tipo date, adicionando o campo HR do tipo time, adicionando ID usuário, que vai ser inteiro, not null, não pode ser nulo, e por fim adicionando uma chave estrangeira dizendo que esse campo ID usuário está relacionado com o ID da tabela usuário. Executamos o comando. 5 queries foram executadas, todas elas com sucesso. Nós vamos atualizar o nosso browser e a tabela acesso já está disponível com os campos ID, DT, HR e ID usuário, né? Então, na próxima aula, nós vamos começar a aplicar na programação esses novos recursos. Até a próxima videoaula.